Olá, meu nome é Felipe Menescal e eu vou fazer uma parte introdutória do tema do nosso trabalho, né, que é o Web Structure Mining, ou a mineração da estrutura da web. E antes de falar sobre, em específico, esse tema, falar um pouco sobre a motivação da criação da World Wide Web, né, do www, ou como é geralmente conhecida só como web. Né, e por qual foi a necessidade de você inventar esse sistema de informações, esse grande repositório de documentos que são acessados via internet. Bom, a web ela foi criada pelo Tim Berners-Lee e pelo seu colega o Robert Cailliau, né? E ela veio justamente dessa frustração do Tim de não conseguir ter muita dificuldade, né? E de uma forma bem ineficiente de você encontrar informações armazenadas em outros computadores. E aí ele pensou, bem, a gente já tem a estrutura dos hipertextos, né, que são os textos que dentro deles determinados termos podem fazer referência a outros textos, né? Geralmente você acessa eles com um clique, né? Então por que não ter uma rede, né, uma web desses hipertextos que possa ser facilmente de fácil acesso, né? E foi em 1990 que ele e o Robert eles fizeram justamente essa proposta, né? Eles fizeram um paper que justamente explicitava isso, como fazer uma rede de documentos hipertextos que possam ser visualizados por browsers, né? Ainda não havia a conexão com a internet, né? Mas isso veio depois e aí explodiu e veio a popularização da web como um todo, que isso foi em 1993, né? E junto com a web, o Tim, né, ele fez essa proposta, né, de casamento dos documentos hipertextos com a internet, né, para facilitar o, o acesso a esses documentos. Mas ninguém quis assumir esse projeto e aí ele mesmo tomou iniciativa e ele criou três tecnologias que são essenciais para isso, que são coisas que a gente usa até hoje, né? Que são as URLs, né, que são os localizadores uniformes de conteúdo, que geralmente quando a gente acessa, né, as coisas pela internet, a linguagem, né, de publicação desses documentos HTML e o HTTP, né, que é um protocolo na camada de aplicação que justamente faz essa conexão junto com a internet, né, que torna essa visualização desses documentos possíveis, né. E aqui a gente vê o logotipo, né, do que seria o www, que foi criado pelo Robert Cailliau, né. E aí a gente pensa, pô, tem um repositório gigante, heterogêneo, né, porque você tem diversos tópicos e diversos tipos de documento, e dinâmico. Então, autores e publicadores eles estão constantemente contribuindo para esse repositório, né. E aí, como a área de mineração de dados ela é justamente isso, você extrai, né, de uma enorme coleção de dados crus conteúdos relevantes, né? Passa por todo um processo de análise, de associação, classificação, clusterização, e aí no final você tem um conhecimento daquela base de dados. Então é natural você ver como que a mineração de dados ela é importante, né, para esse grande repositório da web, né? E a web é um repositório tão grande e que tem uma contribuição tão relevante, né, todo dia, que muitas pessoas acham que isso vai ser todo o conteúdo assim, de conhecimento da humanidade, né? O que seria antigamente a proposta da Biblioteca de Alexandria, né? E aí você tem justamente essa questão da mineração voltada para a web, né? E ela geralmente ela é composta assim, de três categorias e cada uma delas tem técnicas de mineração. Então você vai ter uma categoria e você vai ter um determinado mining, né, de mineração dessa categoria. As três categorias são: a gente vai ter o conteúdo da web, que são todos os documentos, né, todos os artigos, os vídeos, GIFs, memes, tudo que a gente interage, né, quando a gente abre um browser na internet e lê alguma coisa ou vê alguma coisa, né? Então é toda essa parte, né, de conteúdo e a mineração de conteúdo ela é justamente focado nisso. Aí você tem a estrutura da web, que é o Web Structure, que é o foco desse trabalho, que são justamente os hiperlinks, né? Então, como as páginas da web se relacionam, né? E como é que a gente pode extrair informações interessantes a partir disso. E, finalmente, a gente tem o uso da web, né? Que, por exemplo, a gente tem o Google Analytics, né? Que pode ser usado por um e-commerce.
E aí é justamente como os usuários, como eles interagem com o conteúdo, né? Então você pode ter importantes tomadas de decisão a partir disso, né? No e-commerce é assim, que determinada parte da página é acessada mais ou acessada menos, e isso pode isso é uma informação relevante na tomada de decisão. Mas como o foco do trabalho é a estrutura, da estrutura dos hiperlinks, a gente vai falar mais sobre isso. E vai falar bastante sobre as técnicas de mineração de dados na estrutura. E a gente vai falar especificamente, abordando um pouquinho mais a fundo, os algoritmos HITS, que tem essa distinção de hubs e autoridades, né, que vai ser explicado vai ser explicado a seguir. O algoritmo do PageRank, que ele é baseado num processo estocástico, né, do surfista aleatório, né, e aí cada página vai ter uma probabilidade desse surfista aleatório acessar, dependendo de quem aponta para quem. O algoritmo do PageRank, só que com pesos, né, o Weighted PageRank, e qual é a motivação dessa adição de pesos, né? Por que adicionar esses pesos? Né? Isso também vai ser explicado. E a gente vai falar também sobre, assim, brevemente, sobre algoritmos como Eigenrumer, como o TagRank, o algoritmo TagRank e o algoritmo TimeRank. Então a gente vai passar por essas técnicas também. E vai concluir o trabalho falando um pouco sobre como é que está essa questão da área de mineração de estrutura de dados e abordando um tema bem interessante que é justamente a mineração de links. E tendo a estrutura da web, como é que a gente pode pensar o problema, né? Como é que a gente pode modelar isso? E uma coisa que é natural é justamente num grafo direcionado, né? Onde as páginas vão ser os vértices e os hiperlinks são as arestas. E é justamente essa modelagem que praticamente boa parte das técnicas de mineração da estrutura de dados da web, eles usam esse modelo como base, né? E a gente vai ver isso mais a seguir, começando pelo algoritmo HITS.